tarde. Boa tarde, professor. Sempre está Tá aqui. bom, Marquinhos? Satisfação, vereador. E o meu famoso Moisés. Boa tarde, Tudo bem, Duda? Moisés? Bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez. Mas é um prazer receber vocês dois. São dois vereadores que trabalham, né? E, aliás, a Câmara de Bauru, de um modo geral, tem umas 3 exceções que eu acho que dão umas morcegadas, mas o grosso da Câmara, claro, pode deixar a desejar em alguns aspectos ideológicos, políticos, mas é uma Câmara eficiente. Pessoal do bem, viu, professor? Não, que eu acho que também. importa, é um pessoal do bem, viu? Está lá, está preocupado com a cidade, apesar de todas as dificuldades, é um pessoal que tem procurado trabalhar para melhorar a nossa cidade. O que você acha, Moisés? É uma Câmara atuante, tanto que nós não temos projetos parados, encalhados, tudo que cai na Câmara é analisado rapidamente, passa rapidamente, enfim. Está cumprindo a sua obrigação, sim, está cumprindo o seu dever. A gente se reúne diariamente, nós temos reuniões todos os dias da semana e temos, graças a Deus, conseguido cumprir o nosso trabalho, não atrasando a Prefeitura nos projetos. Enfim, eu acho que estamos fazendo o dever de casa, sim. Bom, a internet está bombando, está explodindo. Quer dizer, a novidade na internet hoje até que, enfim, o Maledeto Cunha foi para as cucuia. Como é que vocês viram isso? Embora hoje de manhã eu coloquei na TV da Assembleia da Câmara Federal, já as esquerdinhas já querem. Agora tem que anular o processo. Eu acho que o Brasil começou a passar a limpo. Cunha, tchau. Dilma, tchau. E se o Temer não funcionar, tchau também. Eu acho que a sociedade brasileira não está mais a fim de aturar incompetente e principalmente ladrão. Chega de ladrão. Que essa história desse governo seja a última etapa de roubo desenfreado na história do Brasil. Mas tá a pergunta aí, como é que vocês viram, até que enfim, a cassação do Cunha? Cassação não, é liminar ainda. Né? Na verdade é liminar, mas acho que já é acabou. A gente já vê aí a luz no fim do túnel. Eu acredito, professor, que o Supremo estava aguardando só isso, né? Afastamento aí, passar o impeachment pela Câmara dos Deputados, para também dar chega para lá pro Cunha. Já vai tarde. Né? É uma pessoa aspiração nacional ainda dele, né? Está envolvido em todo tipo de corrupção, a gente sabe de verbas que tem no exterior. E cínico, né? E cínico. Por outro lado, professor, tem aqueles que defendem que fala que ele foi um presidente que tirou todos os processos que estavam na gaveta e colocou para votação, coisa que outros presidentes não faziam. Mas isso não justifica você aí trabalhar na corrupção e desviar tanta verba, né, de um país tão sofrido como o nosso, que é o Brasil. Então, na minha opinião, já vai tarde. Como é que você viu, Moisés? Duda, em todas as esferas da administração pública, a primeira coisa que se faz quando existe suspeita de atitude indevida do servidor é afastar. Já afastou tarde. E entendo que todos os políticos que tenham indícios de atitude indevida, de corrupção, de favorecimento, deveriam ser afastados sim, julgados rapidamente e colocado alguém que não tenha suspeita. E que o eleitor brasileiro aprenda a votar em pessoas insuspeitas, aqueles em que não recaiu sobre o nome dele suspeitas de atividades ilícitas dentro do serviço público. Ainda falando em afastamentos, né? Eu tenho o Geraldo Alckmin como um cara íntegro, até segunda ordem é íntegro. Não dá para entender por que eles estão se segurando essa CPI da merenda, né? Tem roubo, tem desvio. Eu entrevistei o Arnaldo Jardim aqui, nas entrelinhas, teve roubo mesmo. Não quer dizer que o Capês está envolvido, sim ou não, mas que se instale a CPI. Que história é essa? Quer dizer, eu quero que quem tiver errado tem que pagar. A sociedade brasileira não aguenta mais trabalhar, a pagar os absurdos de impostos que paga, né? Para sustentar uma cambada de ladrão e de vagabundo. Então eu não estou entendendo, Pedro Tobias, que fique atento a isso, porque a sociedade está mudando. Depois esse povo que não apareça para pedir voto para ninguém, né? Tem que passar a CPI da merenda.
investigação é o mínimo que se pode fazer. Se há dúvida sobre a lisura de uma atitude, o mínimo é investigação. Meio, né? Claro, tem que investigar, seja lá quem for, seja que partido for. Houve uma operação e foi detectado, né? Eu acho que tem que caminhar. Agora sim, professor, a gente fala de corrupção, né? Agora, literalmente, tirar o leitinho da boca das crianças, como fizeram com a merenda, eu acho que isso é imperdoável. Não dá, tem que investigar, tem que averiguar e os punidos têm que ser aí responsabilizados pelos seus atos, porque merenda escolar é algo assim inadmissível. Nada é admissível. Nada, né? Nada. O governo federal roubou bilhões, não interessa que aqui é milhões, né, entendeu, né? Ou milhares até. Tem roubo de político, esses caras já ganham. O que a sociedade civil não ganha, que deputado ganha, senador ganha, governadores, né? Ganha o que a sociedade civil não ganha, paga os maiores impostos do mundo e o maior juros do mundo. Quer dizer, isso interessa para quem? É bem complicado, professor. E aí chega numa época como essa, querem aumentar impostos para poder aí resolver o problema do déficit que nós temos hoje nacional, toda a crise, o desemprego que está batendo, né? Sinceramente, eu não sei como é que vai sair, Marquinhos. É muito dinheiro, é muito. O rombo é muito grande. A Petrobras totalmente quebrada e os Estados Unidos entrando lá com ação de indenização por causa dos fundos de pensões americanos que investiram na Petrobras. O tamanho do buraco da Petrobras não são aqueles 50 bilhões que o Moro já mostrou que foi desviado, não. É muito mais do que isso. Tem o BNDES também, que ainda não... Esse diz que é o maior, dizem. Que é o maior de tudo. Na hora que estourar, mais um problema, BNDES também, professor. Eu vi não sei se vocês viram no Face essa semana, passaram as imagens da Passadena lá, entendeu? Passadena, né? Sim. E tá no Face direto. Ferro velho. Tudo Um enferrujado. monte de lata de ferro velho e o Brasil pagou bilhão daquilo lá. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. A coisa chegou num ponto, né, professor, que parece que estava assim, desandou de vez. Vamos fazer, depois a gente vê como é que faz, né? Ninguém vai descobrir, a população brasileira está desatenta, não está acompanhando. Está acompanhando sim, está mudando muito, a gente fica muito feliz que a população passe a participar cada vez mais das discussões políticas. Está chegando um montão de perguntas aqui, mas antes de eu entrar na pergunta, vamos no motivo da reunião de hoje. A gente acabou falando do governo federal por causa da liminar contra o Cunha. Moisés começa, que primeiro fala a acusação, depois a defesa, que você é amigo íntimo do Rodrigo prefeito. Íntimo não. Íntimo não. Eterno líder. Íntimo Pode não. mudar o partido, mas não muda a maneira de que é fiel à administração Rodrigo Agostinho. O senhor me permite, professor? Claro. Eu defendo aquilo que eu acredito. Da mesma maneira que eu fui na tribuna na segunda-feira e fiz uma crítica muito grande no que diz respeito à questão da Nuno de Assis, que está lá parado. Então a gente cobra sim o governo quando tem que cobrar e faz as defesas quando tem que ser feitas, e aproveitando e justificando o líder do prefeito, o Carlão do Gás, tinha uma viagem marcada para hoje e o prefeito pediu que eu viesse até aqui, por isso que eu estou aqui à disposição. Você é um fiel escudeiro. Estamos aí. Moisés, que bobeada que deram com o lixo em Bauru, Moisés. Como é que você vê esse episódio aí? Não. Com a CETESB, Bobeada não. Não foi bobeada. É dolo. É de propósito. O que acontece com o lixo é de propósito. O Rodrigo não quis mexer em nada. Não quis arrumar outro local. Não aceitou inúmeras outras propostas que foram apresentadas ao longo de 7 anos. Assim que nós assumimos o primeiro mandato, o vereador Segala fez uma audiência pública, apresentou projeto de empresário que queria investir em Bauru sem ônus para o município. Eu lembro disso. Desde lá, o Rodrigo não fez nada. Alguns meses atrás, houve o mesmíssimo problema. Quisemos até instaurar uma SEI, os colegas não assinaram. Por quê? Porque é dolo, é vontade de não fazer nada, não quis fazer nada. E agora nós estamos pagando
diariamente multa que eu entendo que ele deva pagar. Agora, se ele não vai pagar do bolso dele essa multa, ele no mínimo tem que ser responsabilizado. Nós temos que instaurar uma SEI para que ele venha e nos explique por que em 7 anos não tomou nenhuma atitude. Nesse mandato, vereadores novos, Thelma, outros vereadores foram até o Rodrigo, apresentaram projetos, insistiram que ele fizesse, não fez. Não moveu uma palha, deixou o município chegar aonde chegou. A única coisa que nós podemos imaginar é que ele já tem o destino certo para esse lixo desde muito tempo atrás, porque nunca quis providenciar outra situação. E sendo ambientalista, não deveria ter interesse mais em enterrar lixo, que é o interesse dele. Infelizmente, eu entendo que a culpa é totalmente dele, ele quis que chegasse nisso e entendo que ele tem que responder, porque o administrador é eleito para administrar a cidade, para resolver os problemas da cidade. E ele não moveu uma palha para resolver esse problema. Então eu acho que ele deve ser responsabilizado por isso. Senhor defensor da administração municipal, o Rodrigo tem que pagar do bolso dele, ele é responsável, foi dolo, o que você acha? Professor, eu acho assim, o vereador Moisés é uma pessoa que faz um trabalho excelente na Câmara Municipal. Se eu fosse o prefeito, eu gostaria de ter essa pessoa aqui, esse cidadão do meu lado, não assinaria nada sem passar na mão dele, porque esse ele está em cima, ele cobra, ele lê tudo o que ele assina lá na Câmara Municipal. É uma pessoa assim que gosta das coisas corretas. Eu só acho que assim, a gente vem acompanhando nesse ano de 2012, desde que nós entramos lá, o que está sendo feito no nosso aterro. O presidente da Endurbe, o Nico Mondelli, entende que ainda é mais econômico para o município esticar a vida útil ao máximo do atual aterro. Ou seja, o aterro ele é um aterro de 1992 e que passou por diversas dificuldades, né? Bauru, como várias cidades, professor, também tem o mesmo problema da destinação dos seus resíduos. Nós não estamos falando só da cidade de Bauru, é tudo muito novo. As tecnologias que estão chegando hoje na Europa, isso já existe há muito tempo. No Brasil ainda é muito novo. Então, ainda se existe a dúvida de qual a melhor tecnologia a ser implantada na cidade para que nós possamos fazer um contrato para os próximos 20 anos com uma empresa privada. Tem que ser através de uma PPP que nós aprovamos faz 15 dias que nós conseguimos aprovar uma PPP, ainda sob muito protesto do sindicato, deixar bem claro isso, a dificuldade do município de conseguir se aprovar uma lei que se permite uma PPP por conta da cobrança do sindicato que falava que a gente ia terceirizar todos os serviços do município. Não é verdade. Então, por exemplo, a partir de hoje nós temos condições de discutir com uma empresa o que pode ser feito com o lixo para os próximos 20 anos. Morta, expirou todos os prazos e que se não culpe a CETESB. A CETESB foi demais de tolerante aqui em Bauru. Quantos anos nós estamos entrevistando aqui na TV Prevê, ou gente da CETESB, ou da Endurbe, ou da Prefeitura. Sim. Quer dizer, jogou num prazo e perdeu, Marquinho. Ô professor, mas nunca é tarde, porque veja bem, nós temos uma área Eu não acredito que foi dolo, mas eu acredito que é incompetência. Eu não acredito no dolo também. No dolo eu não acredito. Eu acredito que essa questão... incompetência essa questão dele, da Endurbe, que não tem sentido. De não saber qual que é a tecnologia que vai ser implantada. Veja bem, acho que é importante a gente falar assim, professor. Nós temos uma área hoje de 50 mil metros quadrados que vai ser discutido o que vai se fazer nesta área, né? Hoje, para você licenciar essa área, fica em aproximadamente, só o projeto executivo, em torno de R$800 mil. Para você construir um novo aterro, que eu concordo com o Moisés, nós não devemos continuar enterrando lixo, eu acho que nós temos que ver uma tecnologia diferente, são mais R$20 milhões. O município não tem verba para isso. O que eu entendo que vai ser feito hoje, lá atrás, desde 2014, já vem se discutindo a possibilidade, foi feita inclusive uma licitação, para se destinar para um aterro privado. A CETESB entende que os aterros privados... Se não fizer isso, não tem outra saída. As notas, professor, dos aterros privados sempre são 8, 9, 10. O nosso aterro,
sempre é qualificado lá com 6, com 7, ou seja, não é o ideal para a CETESB, mas também não é um aterro que está sendo operado de qualquer jeito. Acho que tenha lá o meio termo. Mas eu acho, professor, que o vereador Moisés tem todo o direito, eu acho que ele tem que fazer essa solicitação, tem que ser discutida lá na Câmara. Pelo que a gente acompanhou, não houve dolo, né, na nossa opinião, mas assim, eu gostaria de deixar, professor, até um convite, tanto para a população, para o Legislativo, Executivo, Conselho do Meio Ambiente, o que nós temos que fazer agora? Audiências públicas daqui para frente para se discutir qual vai ser o destino do lixo enquanto estiver se mandando para um aterro privado para essa área dos 50 mil metros quadrados. Solução rápida. Começar com audiência pública não vai resolver nada. Moisés, a palavra volta para você agora. Você ouviu o Marquinho falar, agora você volta... A gente respeita muito o vereador Marquinhos também, porque é um vereador que trabalha, um vereador atuante na Câmara Municipal, que participa da discussão dos projetos, tanto no plenário quanto nas comissões temáticas durante a semana. Mas, infelizmente, ele está numa situação difícil hoje, não é? Ele sempre teve apoiando o governo, ele é o líder, de fato, do governo o tempo todo, e ele tem que defender o indefensável, mas não existe justificativa. Né? Vocês dizem, não houve dolo. Como não houve dolo? Se está aqui a empresa que quer se estabelecer em Bauru de graça, ela constrói a usina, ela vai fornecer energia elétrica, ela não cobra nada a não ser para receber o lixo. Ora, faça um contrato que fique o mesmo custo que o município paga hoje para entregar o lixo para essa empresa e nós teremos o benefício da energia elétrica sendo gerada no município e não estaremos poluindo o meio ambiente, não estaremos enterrando o lixo. O Rodrigo teve esse projeto na mão, essa oferta na mão, há 5 anos atrás. E ele disse não. Então não é culpa, não é má gestão, é falta de vontade de fazer. Eu entendo que nós precisamos apresentar uma SEI e ele deve responder sim. Por quê? Até porque ele está entregando a cidade para o próximo prefeito infinitamente pior financeiramente do que ele recebeu, por má gestão. A palavra volta para você. Professor, há 2 anos atrás, se falava a melhor tecnologia para a destinação do lixo era a tal de pirólise e queima do lixo. Hoje já não é mais. Hoje já falam em plasma, já falam em gasificação. Mas isso em todos os setores. Daqui 2 anos pode ser que apareça uma tecnologia melhor. Eu acredito, o vereador Moisés está correto, esse é o caminho. Nós temos que trabalhar para nós termos uma solução sustentável, uma solução que não agrida o meio ambiente, mas nós temos que fazer uma decisão, uma discussão entre Executivo, Legislativo e Conselho do Meio Ambiente para que nós possamos, professor, ter a melhor tecnologia empregada e o empresário, ele precisa ter a garantia de no mínimo 20 anos que vai receber o lixo da cidade. E não é só receber, como o vereador Moisés colocou. O município tem que ceder o terreno, o município tem que colaborar com a questão das licenças ambientais, ajudar no que for preciso. O município tem que levar o lixo até esse local e o município tem que pagar para a destinação desse lixo. Tem tudo isso daí. É bem complexo e nós esperamos que agora, a partir desse momento que nós temos uma lei que autoriza a PPP, parceria público-privado, que foi tão criticado esses dias na Câmara Municipal, nós possamos ter aí um caminho positivo para o nosso futuro próximo, professor. Eu só acho que tudo isso deveria ter sido feito lá atrás. Porque nós já sabíamos que nós não tínhamos mais tempo para colocar lixo no aterro. A CETESB foi muito condescendente com Bauru, foi permitindo, foi ajudando, foi dando prazo. Algumas vezes até agora precisou de ajuda do Pedro Tobias para conseguir. O Pedro foi lá, defendeu o município, deu prazo e não começaram nada ainda. Eu tenho certeza que se tivesse começado um projeto, a CETESB até daria prazo ainda, né? Não estaria multando. Claro, não estaria multando. É importante deixar colocado, viu, professor, aqui, o município está entrando, inclusive, com um questionamento na justiça, porque o que se tem hoje, com todo respeito ao pessoal da CETESB, aos técnicos da CETESB, que eles não têm hoje, professor, a segurança de falar, olha, está tudo ok. Por quê? Eles não têm nenhum estudo técnico. Todos os estudos que são contratados pela Indurb, a Indurb contrata o estudo e o estudo fala, olha, tá ok, dá para continuar colocando lixo. O mesmo estudo vai para a CETESB e eles falam, olha, não, nós entendemos que não. O vereador Raul deu uma sugestão fantástica na segunda-feira que olha, tem a discussão da cota 555. O que é isso?
555 metros acima do nível do mar. Que se contrate aquela foto aérea, né, que hoje é possível, e você pode constatar se realmente atingiu essa cota ou não atingiu, porque hoje, até 2 meses atrás, a CETESB colocava, não, olha, ainda dá para os próximos 2 meses. A administração está mais ou menos dentro do cronograma, porque vem providenciando uma licitação, né, um processo de licitação, e agora, na semana passada, eles falam, não pode mais. Mas não fez nada, Bem Marquinhos. complicado. R$3.000 por mês fica bem pesado para o município. Não fez nada. Não fez nada. E nós não vamos fazer nada. A multa, quanto é a multa? R$3.000. 3 mil por dia. Por valor dia. Por dia. Dá 90 conto no mês? Por aí. Mas o que eu vou falando, o E presidente... Bauru vai pagar? Então alguém tem que responder por isso, gente. Por isso Porque não precisava. Se fosse uma coisa que aconteceu, não é um cataclisma, mas não. É uma coisa que foi prevista, que nós, que nem tanta experiência temos, faz 7 anos estamos falando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Todo mundo sabia que ia acontecer, deixou acontecer. Agora, se não responsabiliza, a administração pública nunca fica séria. Claro. Entendeu? Ele faz o que quer, ninguém responsabiliza, não responde pelo que fez, e o município, o Estado, o país vai ficando do jeito que está. Por quê? Porque ninguém é responsabilizado pelas atitudes indevidas que tem. Bom, deixa eu entrar. Tem um monte de perguntas aqui. Vamos entrar nas perguntas? Porque eu ia fazer perguntas sobre o futuro político de vocês, mas eu tenho certeza que vai aparecer nas perguntas. O Moisés foi para o PR e o Marquinho foi para o PP. 1 minuto só para falar assim. Moisés, por que você foi para o PR? Eu fui para o PR porque havia um acordo do PR e o PV que o PR sairia vice do PV. O vereador Raul Aparecido Gonçalves de Paula está no PV, é pré-candidato a prefeito, e eu sou candidato a vice-prefeito pelo PR, junto com o Raul. Então já sabemos o futuro político do Moisés. Vai ser candidato a vice-prefeito, dobrando com o doutor Raul. Marquinho, por que você foi para o PP? Professor, eu tenho um trabalho que a gente faz aqui na cidade que é de proteção da causa animal. A gente tem uma proximidade com o deputado federal Ricardo Izar, que até então era PSD, era para lá que a gente estava indo. No meio do caminho, o Ricardo Izar acabou assumindo o PP regional, fez o convite para a gente e a gente foi com muita satisfação, inclusive junto com o vereador Fábio Manfrinato, nós estamos lá hoje e a gente pretende juntos aí fazer um bom trabalho pela cidade. Você será candidato a vereador? Provavelmente o caminho correto aí, né? O mais correto é a candidatura para vereador novamente. Mas o futuro a Deus pertence, professor. Vamos deixar aí. Ainda está analisando, Vamos lá, vamos ver as perguntas? Boa tarde, professor. Pergunta para o Marquinho. Boa tarde, professor Duda. Tudo bem? O povo quer saber se é verdade que o Marquinho é candidato a prefeito de Bauru. Ele não deixa de ser um bom nome. Quero agradecer ao Marquinho por ter conseguido resolver o nosso problema de esgoto aqui no Jardim Flórida, que estávamos sem o esgoto há mais de 2 anos. Obrigado, vereador. Roberto da Silva. O que você fez no Jardim Flórida para o esgoto? Um local lá que eles não tinha rede coletora de esgoto lá, professor. A gente foi lá com os técnicos do DAI e conseguiu essa implantação. Um pessoal, são 100 famílias ali naquela região. E graças a Deus deu certo. Eu acho que é o mínimo, né? Saneamento básico é o mínimo que as pessoas têm direito, né? Mas agradecer o Roberto, agradecer pela pergunta aí, falar que nós acreditamos que temos um excelente quadro hoje para prefeitos, nós temos bons nomes, está aqui Moisés é vice, Dr. Raul, nós temos aí Clemente, nós temos Darlene. O PP não sai com candidato a prefeito? O deputado Ricardo Izar, o que acontece? Ele gostaria que o PP tivesse uma cabeça de chapa na cidade de Bauru, né? Ou que caminhasse com alguém que tivesse aí um bom plano de governo, porque ele tem um carinho muito grande aqui pela cidade. Nós, tanto eu quanto o Fabinho, a gente está à disposição. Se o partido precisar lá na frente, nós estamos à disposição, não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que ainda é cedo para a gente falar sobre isso daí. Eu acho que talvez o caminho assim, natural meu é a reeleição de vereador. Eu acho que eu tenho que trabalhar mais 4 anos na Câmara Municipal, professor, e quem sabe a gente poder aí trabalhar junto e ajudar a eleger o próximo prefeito de Bauru, que seja um... Rapidamente ainda, responde. Estão querendo saber como funciona o programa de castração gratuita de animal.
Como que vai ser feita a seleção? Saiu finalmente, né? Foram 3 anos de luta aí, uma bandeira nossa, que a gente vem desde 2013. Saiu finalmente, já foi assinado o convênio com 2 clínicas, mas as pessoas não podem levar seus animais direto à clínica. Tem que passar pelo um CRAS mais próximo da sua residência, fazer o cadastramento. A partir do momento que é comprovado a questão financeira, né, a questão social da família, essa família recebe autorização e leva seu animalzinho para fazer a castração numa clínica aí, da nossa cidade. São 2 clínicas, na verdade. Tinha que ter castração. Eu vou falar uma coisa que é muito polêmica, mas eu já entrevistei gente boa, hein? Psicólogo da USP, pessoal, especialistas em pedofilia. E no século XVIII tinha a castração química de pedófilo, entendeu, né? Tem que ter a castração de pedófilo, porque não tem cura. O cara pode ser culpado, ele foi abusado, tem 1000 teorias para isso. E os Estados Unidos, a hora que o cara é condenado como pedófilo, é uma coisa impressionante. Aonde ele vai morar, depois que ele cumpre a pena, aonde ele vai morar, todos os vizinhos sabem que ali mora um pedófilo. Ele tem controle eletrônico de onde ele vai, tornozeleira, não pode passar na frente de escola, não pode passar na frente de parque, senão ele volta para a cadeia. É bem evoluído, quer dizer, né, professor? Porque, olha, é uma coisa inacreditável. Lamentavelmente, pedofilia não tem cura. Com tudo que eu já entrevistei, Moisés, o cara, por mais que ele queira, ele renega, uma hora ele cai na besteira. É lamentável e nós temos que proteger as nossas crianças. Que se crie um mundo para eles, prisão especial, que permita até que tenha escritório nas prisões para eles trabalhar, porque é realmente uma doença, mas na sociedade um pedófilo não pode ficar. Professor, acho que é importante pegar o gancho bem rapidinho, para as famílias sempre tomarem muito cuidado, porque na maioria das vezes está dentro da própria família. Da própria sempre família. Observar bem, porque realmente é um crime bárbaro, é uma doença, né? A gente entende aí que não tem cura, e que para as famílias ficarem atentos, que geralmente está dentro de casa. E outra coisa que eu posso falar de tudo aquilo que eu adquiri de experiência, o pedófilo é um cara que não levanta a menor suspeita. Exato. Pode ser o médico, pode ser o avô, pode ser o pai, pode ser o irmão, você está entendendo? O pastor protestante, o padre, tudo, né? Quer dizer, é o cara que não levanta qualquer suspeita, e nós temos que proteger as nossas crianças. Imagina uma criança aí que você vê, até aqui, foi aqui em Bauru que estupraram um bebê aqui, foi em Bauru, não foi? Sim, sempre mataram o bebê, morreu, né? Aqui. Essa semana aí, acho que não foi em Bauru, foi na região. Foi na região. Estuprou o bebê, nenê. Agora, criança de 4, 5 anos estuprada pelo próprio pai, às vezes, que tem que dar toda a graça. Imagina você, qual a confiança de uma criança no pai, na mãe, e de repente aquele faltar com toda a segurança que tinha que dar. Eu acho que é um crime que eu entendo que é doença, mas é um crime que nós não podemos ser tolerantes. Mas desviei, os caras querem falar com vocês, não é comigo. Não, mas está correto, é importante, sempre bom lembrar, professor. Dona Neuza falando, agora não falou para quem. Ixi, a Dona Neuza, ainda não, filha. O último que falou, quem foi? Foi o... Quem que veio aqui, que anotou também, ó. A Dona Neuza, o Rodrigo já anotou, o Daindurbe já anotou. Essa semana passada teve um vereador anotando aqui também. Todo mundo promete ajudar. É sobre a faixa de pedestre da rua Marcondes Salgado com Araújo Leite. Todas estão apagadas. O motorista não respeita os pedestres que sofrem com isso. Por favor, vereadores, peçam que me ajude para que seja pintada as faixas de pedestre. Nem o mínimo nós estamos conseguindo fazer, né, Duda? Está complicado. Pelo amor de Deus. Nem o mínimo. Professor, o pessoal da Endurbe está fazendo um trabalho na cidade, estão pintando todas as faixas nas avenidas. O Nico já anotou 3 vezes que ele vem aqui. Vamos reforçar esse pedido aqui, professor. Nico, nota 0 para você, viu? Nota 0, pelo amor de Deus. Vamos reforçar isso aqui. Porque uma faixa de pedestre não pintar...
Que o prefeito já falou que ia, que ia. Não, Gente, a prefeita anotou. vai lá. Semana passada, não sei quem notou aí, dona Neuza, lembra quem notou e me avisa aí, que eu já estou ficando velho, já esqueço as coisas. Mas teve um anotando aqui semana passada. Agora o Marquinhos está anotando, dona Neuza. Aí. Vai sair, dona Neuza, vai sair, se Deus quiser. Vamos acreditar, né, Moisés? Tem que pedir para a pessoa certa, dona Neuza. O Marquinhos está aí, ó. O Luiz Carlos da Bela Vista pergunta: qual a sua opinião sobre a saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Já falamos. Acredito que ele é culpado, deve pagar pelo que fez. O povo brasileiro vai ficar devendo a ele por se ver livre da quadrilha que está instalada no governo federal. Eu respondo, depois eles respondem: Luiz, não tem jeito da Dilma escapar. Se o Cunha não tivesse feito, o próprio tribunal ia fazer isso, o Lava Jato vem em cima, tem um monte de coisa. E ela está resistindo por quê? Porque na hora que ela perdeu o cargo de presidente, eles vão para a cadeia, Luiz, não tem o que discutir. O Moro tem tudo na mão e estão esperando só a hora precisa. Ela vai tentar até o fim mesmo. E as esquerdas vão ficar apoiando ela, mesmo sabendo que ela está errada, porque estão mamando no governo. O Partido Comunista, que não tem expressão nenhuma no Brasil, mama grosso no dinheiro do governo federal. Agora fala vocês dois. Bem rapidamente, professor. Tem um ditado que fala o sujo falando do mal lavado. No caso, era o Cunha, claro, né? Então, acho que assim, sai o Dilma agora, sai Cunha e tem muita gente para frente aí que deve cair também. Não significa que, porque ele fez o trabalho lá, né, que presidiu a sessão do impeachment. Se não era ele, era outro. E seria outro, e eu acho que assim, que todos que estão envolvidos devem pagar. É isso, hein? Doa quem doer. Todo político que é corrupto, que se envolve em situações indevidas, deveria ser afastado imediatamente e cassado na sequência. O Brasil precisa de transparência e seriedade na administração. Está sofrendo muito, acabaram com o nosso país. Você sabia que o Moisés é funcionário da Polícia Federal, né? O Moisés é ponta firme esse homem aí. Eu falei, eu sou do Quantos anos você trabalhou na Polícia Federal? 28 anos. 28 anos na Polícia Federal, tá vendo? Em Bauru. 28 anos na professora, 28 anos em Bauru. O Pedro Valentim, o famoso Pedro, vamos ver o que ele vai falar. Professor Duda, já que tem 25 deputados estaduais que já assinaram o requerimento da CPI da merenda escolar do estado de São Paulo, faltam só 7 assinaturas. E é preciso citar que até neste momento exato, os 2 deputados bauruenses, Pedro Tobias e Celso Nascimento, não assinaram o requerimento. Está feito, nós já falamos. Eu sou a favor de que tenha CPI, o Marquinho é e o Moisés é. E nota 0 se os deputados bauruenses não assinarem isso. Eu acho que... quando eu entrevistei o Arnaldo Jardim, eu senti nas entrelinhas, o Arnaldo não falou, que já tinham pego um cara que fazia compra, já sabia, entendeu? Agora, é a maneira até de livrar o Capês, porque se o Capês está levando a culpa e, segundo me disseram, ele não tem culpa nenhuma. Entendeu? Então que se instale a CPI. Se não tem culpa, claro. Se não tem culpa, mais um motivo para fazer as investigações. Né? Eu acho que fica aí a cobrança para os nossos deputados, né, da nossa cidade, para que, né, passe a limpo isso para a gente nesse momento que o país está sofrendo tanto com corrupção. Né, Volto a repetir, Duda. Nós precisamos atribuir responsabilidades a todos aqueles que cometem atitudes indevidas. Se você usou do seu cargo para oferir vantagem, se você pegou dinheiro, se você deu vantagem para alguém indevida, seja o que for, tem que ser responsabilizado. Nós precisamos investigar mais e responsabilizar mais quem precisa ser responsabilizado para moralizar a nossa política, moralizar nosso país. O Ticão está aqui, ó. Marquinho, o que fazer com esse posto de saúde na rua Bernardino de Campo, entre a Vila Celina e o Jardim Jussara? Ele está há anos parado. Eu lutei tanto para construir um posto, foram 9 anos e hoje dá uma tristeza. Está tudo montado e está parado. Dá um dó. O que o senhor poderia fazer, já que é amigo do prefeito? Na verdade, o Ticão é um morador que cobra muito para aquela região, ele está correto, tem esse posto que ficou
ficou pronto, já está prontinho, pronto para ser funcionado. Ali, professor, que a gente tem de falta contratação de mão de obra. Eu acredito que essa situação que a prefeitura se encontra nesse momento, a folha de pagamento estourando, a dificuldade do prefeito de dar aí o aumento, pelo menos a reposição inflacionária para os servidores, tem aí prejudicado essa contratação dessas pessoas, porque o resto está tudo pronto. O que falta mesmo é a mão de obra, que a gente espera que, melhorando a economia do país, da nossa cidade, que possa ser inaugurado o quanto antes. E nós tivemos um problema na saúde porque nós recebemos as UPAs. E nós não tínhamos as UPAs, logo não tínhamos funcionários para tocar a UPA, que não existia. O governo federal construiu as UPAs e nós tivemos que alocar funcionários lá. E aí aumentou muito o número de funcionários, de repente, na saúde, e não teve como atender esses quadros. E agora, com esse nível prudencial no limite, aí fica mais difícil ainda. Mas a população precisa, e nós temos que trabalhar e lutar para conseguir ativar toda a assistência que a população precisa. O José Leme faz uma pergunta para você, Moisés. José Leme do Jardim na Nova Paulista concorda com a explanação do Moisés, que a Prefeitura de Bauru não tem condições, com toda essa dívida que acumula, de assumir o pagamento da CETESB por falta de cuidado do prefeito Rodrigo. Pior ainda ou por ainda, não tem resolvido o problema do lixo de muitos anos para cá, sendo que ele é prefeito de Bauru e vai sofrer penalidades administrativas perante a Câmara Municipal e o Ministério Público. Se você acha que vai acontecer isso, Moisés? Eu acho que tem que acontecer, não é? As forças políticas da cidade têm que se unir, não é? E responsabilizar. Escuta, você foi eleito, você tinha um compromisso, você sabia do problema, por que é que você não resolveu esse problema? Ele tem que se explicar, ele tem que se ver porque não tomou atitude quando deveria ter tomado. Afinal de contas, é responsável pela administração da cidade. Eu entendo que deve sim. Nós devemos nos unir e exigir do prefeito e responsabilizá-lo pelo que fez. E o Ministério Público deve também, nós vamos informar o Ministério Público e eles devem tomar a atitude deles também para cada um na sua área de atuação, responsabilizar o indivíduo que se elegeu, que deveria ter tomado atitude e não tomou. Vereador Moisés, o senhor tinha conversas com o grupo do PSD e dizem que as conversas também se mantinham quando esse grupo foi para o PP. Mas o que o levou o senhor a ir para o PL? Dizem que os vereadores Carlão do Gás e Fábio saíram porque o partido PL estava falido na época. Isso procede, Moisés? Cada vereador que saiu do partido teve os seus motivos particulares, a gente compreende, são motivos aceitáveis dentro da atuação de cada um. O PR é um partido forte, nós temos deputados atuantes e nós pretendemos valorizá-lo cada vez mais na cidade de Bauru, trabalhando pela cidade de Bauru. Nós tínhamos conversas sim, com as lideranças do PSD, que depois mudaram para o PP junto com o deputado Ricardo Izar, mas as conversas não prosperaram. Elas começaram com uma entonação e depois elas modificaram um pouco o rumo e a gente preferiu ficar um pouco distante dessas conversas. Então, nós nos aproximamos do PR, deu certo que o PR já tinha uma conversa com o doutor Raul e a gente entende o doutor Raul como uma pessoa bastante preparada nesse momento, então uniu o que a gente pensava com a convite que a gente recebeu e nós acabamos montando aí esse quadro para concorrer nas próximas eleições. O Marivaldo pergunta, haja visto que os mandatos de presidente e prefeito caíram apenas para 4 anos, não tem mais reeleição, graças a Deus, né, Marivaldo? O que vocês acham de criar o projeto para tornar o cargo de vereador também sem esse direito para as próximas eleições? Com isso, daríamos oportunidade na constante renovação. Sejam sinceros. Eu vou dar minha opinião antes. Eu sou contra. Eu acho que legislativo é um aprendizado de lei, de coisa. Eu acho que tem que limitar, sim. Eu faria, no máximo, 3 legislaturas ou 2, mas nenhuma eu acho negativo, viu, Marivaldo? Eu acho que o vereador demora 2 anos para aprender, né? É bem complexo lá. Agora, e o executivo poderia usar o mesmo raciocínio.
Mas, infelizmente, olha, não tem um caso que deu certo aqui de reeleição no Brasil. O Lula, as melhores coisas que ele fez foi no primeiro mandato dele. Criou a Bolsa Família, criou tudo coisa. Quer dizer, depois teve outras preocupações menos elegantes. O Rodrigo, e vai embora. Você vê, infelizmente, no Brasil não dá certo. O que vocês acham? Vereador só um mandato? Professor, eu acredito que talvez, isso primeiro que é uma discussão federal, né? Nós, vereadores, nós não poderíamos ter um projeto. Mas se tivesse, eu acho que poderia, como o senhor falou, ser limitado em uma certa quantidade. Mas uma só, professor, eu acho que não, porque muitos vereadores... como o senhor os falou, velhos ensinam os novos. É muito complexo lá dentro. Nós estamos falando de legislações, nós estamos falando de leis, de direitos, enfim. E muitos vereadores terminam em mandatos posteriores trabalhos que iniciaram no mandato anterior, seja com projeto, com implementação de projeto, cobrança, fiscalização. Eu acho que um mandato só, eu acho que não funcionaria. Eu acho que é diferente. A atribuição do legislativo para o executivo é diferente. Né? Para o executivo, eu acho que um mandato está de bom tamanho, mas o legislativo poderia ser 2, 3 também, não teria problema nenhum. O que você acha, Moisés? Eu acho que 2 mandatos para o vereador seria o suficiente. Tanto acredito nisso que fiquei 2 mandatos e não estou me candidatando à reeleição, mesmo que, de repente, não seja eleito Você afirmou no executivo. Isso aqui. Você afirmou. Eu sempre pensei em 2 mandatos e eu acho que 2 mandatos para o vereador seria excelente. Mas concordo que não haja reeleição para o executivo. Entretanto, eu acho 4 anos pouco. Poderia ser 5, de repente. 5 ou 6 anos. Por quê? Pode ver, todo prefeito que assume, daqui a pouco o jornal coloca lá, 1 ano e não fez nada ainda. Quer dizer, é uma máquina muito grande, é uma empresa muito grande, é muita coisa para ser tratada. Concordo com você. E o prefeito não consegue tomar pé. E as licitações, tudo isso são muito demorados, demanda muito tempo. E em 4 anos, praticamente, o prefeito não tem condições de realizar uma obra. Eu entendo que não deveria ter reeleição mesmo como está agora, mas que deveria ser um pouquinho maior, ou 5 ou 6 anos o mandato do executivo. Seu raciocínio, para mim, é correto. O Gilberto Dias, do Jardim Panorama, nós vamos ter que lembrar todos aqui agora. Ele quer saber quem são os prováveis candidatos a prefeito de Bauru. Moisés. Prováveis candidatos: Raul Gonçalves de Paula, o Gazeta é candidato, o Amirates. Isso, que estão lançados são esses. Nós temos com pretensões. Não, o Arildo também. O Arildo de Lima Júnior. Isso, desculpa. E do PMDB deve ser a o Darlene ou a Darlene. Os dois têm pretensões. O Clemente, o Clemente ainda está na jogada, mas tá se lançou como candidato, não é? Eu acho que esses aí. Não, o Domingos Malandrino pelo Democratas também. Domingos Malandrino pelo Democratas, está certo. O Dudu daí defendeu o Domingos Malandrino aqui essa semana. Basicamente é isso. A gente eu não sabe se o Roque pode sair como candidato. O Roque particularmente, ele me disse que não. Não, né? Então, eu acredito que não. E o perfil do Roque é de legislativo mesmo. Ele tem todo aquele perfil de... Ia ser interessante ver ele no executivo de chefe. Aí eu ia adorar assistir, viu? É um país diferente, né? Agora quem fala... Moisés, para você, Moisés. Sobre o projeto de unificar nomes de bairros, o senhor já se esqueceu, senhor Moisés? Achei muito interessante a ideia. Pena que nada vai para frente em nossa cidade. Fernanda Gramado, da Bela Vista. Fernanda está desinformada, Fernanda. Não tem nada parado, não. Nós fizemos um projeto de lei, foi aprovado, dividindo a cidade de Bauru em macro bairros, não é? Nas bacias hidrográficas, tá? E não estávamos unificando bairros, não. A ideia não é essa. Nós dividimos a cidade em macro bairros e dentro desses macro bairros devem surgir os microbairros, que a princípio devem ser os mesmos bairros que existem agora, apenas mais bem delimitados, onde começa e onde termina, e tendo uma lei que diz isso e que diz o nome que eles devem ter, sim. Nós estamos agora
trabalhando intensamente, tanto o Executivo como a Câmara Municipal também, no assunto do parcelamento do solo, que implica diretamente nisso. E na sequência, com certeza, é necessário, e isso tem que vir do Executivo, que delimite esses microbairros dentro dos macrobairros que já viraram lei na cidade de Bauru. Bauru precisa disso, o IBGE precisa disso, a Polícia Militar precisa disso. É muito importante que se faça isso para a cidade. Ó, a dona Neuza voltou aqui, ela lembrou bem, ela diz que as últimas pessoas que anotaram foram o Purininho e a Giane Vaz, que ficou no lugar do Purininho. Então, agora, ela está sabendo que o Marquinho e o Moisés também anotaram, hein? Mas o Moisés prefeito, é oposição, pelo amor de Deus, pinta essa faixa aí que está comprometendo todo mundo. Na Marcondes Salgado com Araújo Leite. Marcondes Salgado Araújo, tá anotado aqui, ó. Já marcou, né? É importantíssimo ali. Passa, ali tem ponto de ônibus próximo, professor. Passa muita gente ali a pé nesse local. É por isso que ela está fazendo essa solicitação. É importante esse cruzamento da cidade. Dona Neuza, olha, o dia que pintar aquilo lá, eu vou trazer a senhora aqui na TV Prevê. Nem que seja por manda filmar lá, manda a equipe lá. Manda a equipe, vai filmar a senhora atravessando na faixa de segurança. Atravessar com cuidado, porque aqui o motorista brasileiro não sabe que a faixa de pedestre não descobriu ainda. A preferência é do pedestre. Quem tem que parar o carro quem tem que parar é o carro, não é o pedestre. Só que você, pedestre, não adota isso, que te mata num minuto aqui. Mas no mundo inteiro, você chegou numa faixa de pedestre, pode estar um trânsito violento, e Brasília é assim, Brasília eles obedecem. No sul quase todo também, é assim, no sul do Brasil. Os carros param tudo. A faixa de pedestre, o nome já fala, a preferência é do pedestre, não é do carro. Professor, olha, difícil, hein? E se o Azulzinho começar a multar, não, vixe, tá morto, vai dar uma briga. Se você adotar isso, você está morto. Aqui em Bauru, você morre. Essa semana não, professor, mas, dona Neuza, semana que vem nós vamos vamos começar já, vamos ver até o final de semana que vem para pintar essa faixa da senhora. Vamos dar prazo eu vi uma promessa firme agora, dá prazo agora, marcado. Até o final de semana já acabou, hoje é quinta-feira, líder né? do governo é assim. Nós até semana que vem não vou votar no Marquinhos agora se ele não conseguir, porque ele deu prazo. Uma ameaça até o final da semana que vem. Uma ameaça dessa agora sai mas nem que eu tiver que pegar, eu sair lá, viu, dona Neuza, pegar lá o balde de tinta e sair pintando. Eu gostei. Marquinhos, mais alguma coisa, filho? Professor, agradecer mais uma vez a oportunidade, falar que é sempre uma satisfação estar aqui, estar junto com o colega Moisés, que é uma pessoa que a gente tem um excelente relacionamento lá dentro da Câmara Municipal, que trabalha pela cidade. É um grande prazer. Deixar o convite para a população, que amanhã, a partir das 10 horas, nós vamos inaugurar oficialmente o cabide solidário ali no terminal rodoviário, onde as pessoas podem fazer a doação do seu agasalho, nessa campanha do agasalho. É um local bastante interessante. Fica o convite para a população tão solidária que é a população de Bauru, professor, para colaborar aí com esse cabide solidário que será inaugurado amanhã no terminal rodoviário. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Moisés, antes de você se despedir, Paulinho, coloca a foto do comercial que a TV Prevê está bancando um time junto com o Shigeru Kobayashi, né? Tá chique a coisa. No campeonato da CEMEL. E eu devo dizer que o time é líder do campeonato. E o técnico é o Kita. Também o técnico é disparado, considerado o melhor técnico de Bauru. Paulinho, põe a foto aí para ver a beleza da camisa que a TV Prevê patrocinou para o comercial. Líder do campeonato. Olha lá. E o TV Prevê, olha lá. Tá bonito, professor. Olha lá. Muito bom. Viu? Parabéns. Tá? Parabéns. Olha que beleza. Aliás, professor, todas as empresas, né, se pudessem dar uma força para o esporte de uma maneira geral, o esporte é tão, assim, tem tanta dificuldade, professor, para conseguir patrocínio em todos os segmentos. Então a gente parabeniza a TV Prevê por o empresário dá dinheiro, tá difícil. Está difícil também, né? Tá. Moisés, o que você gostaria de falar mais? Duda, apenas agradecer a TV Prevê por essa oportunidade maravilhosa que ela nos dá de vir aqui, apresentar o nosso trabalho, apresentar nossas ideias, o que a gente está fazendo por Bauru, parabenizar a TV Prevê, não só por ajudar o esporte na nossa cidade, que é extremamente importante, mas pelo trabalho que faz de divulgação das ocorrências, de tudo que se passa na nossa cidade. Parabéns e dizer para o Marquinho que no cabide solidário eu vou colocar umas camisas vermelhas que eu tenho, eu vou colocar lá. Essa camisa vermelha a gente fala nos bastidores aqui, professor. Na sua opinião, nós falamos de vários pré-candidatos aí. Na sua opinião, qual o melhor candidato?
São bons candidatos, é claro que, na minha opinião, o melhor candidato é aquele que a gente está saindo junto, lógico, eu entendo que é a pessoa mais preparada. Mas temos ótimos candidatos e aquele que ganhar, que faça um bom trabalho pela nossa cidade. Vixe. Nossa, hoje, aqui o PTB, que é o Borgo que está falando. Ó. O Borgo é candidato a vereador, hein? Diz que mas tá certo isso, Borgo? Ah, o Toninho Gimenez, do PTB, será o vice do Gazeta. Está confirmado isso? PTB irá com É novidade, a gente não estava Gimenez, sabendo ainda. Pode ser alguma coisa que eles fecharam agora há pouco Gazeta. tempo. É nova essa informação. Então, lá, Informação nova. segundo o Borgo é o PTB local, está na mão do Borgo. Está na mão dele, que organiza tudo. Aproveitar e fazer Deve Parabéns, ser parabéns. decisão de hoje, de ontem. fazer um elogio aí pro Toninho, uma pessoa Nossa muito 10 mesmo. Nota 10. Um grande abraço pro Toninho aí, que é Toninho, um grande parceiro da gente, um grande amigo aí. É verdade. Amigo é verdade. de toda a população bauruense. E um grande esportista e historicamente ajudando o Noroeste. Verdade. Bom, Obrigado, professor. Moisés, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela obrigado. Então tá bom. Agradeço o Marquinhos Deus aí, tá aqui junto abençoe, com a obrigado, vereador Moisés, obrigado. Sempre bom estar aqui com... Tá aí, ó. Político que não estiver notando que a sociedade hoje, inclusive nas transmissões da sessão de impeachment, bate recorde de audiência nas TVs. O povo está se politizando de uma maneira total e o povo brasileiro não vai ficar mais quieto. Entenda que nós não vamos aceitar mais passivamente, o povo brasileiro não vai aceitar coisas que vêm embrulhadas de outros países, de ladrões e etc. Político, Geraldo Alckmin, que é um homem íntegro na minha ótica, para com essa besteira, manda os seus deputados aprovar a CPI, porque isso vai manchar você, que é um homem, na minha ótica, você falar assim, fala um político íntegro, eu falaria uma meia dúzia, o seu nome está no meio.